Ok, obrigado, Diego. Então, agradecer aqui o convite, né? Então, bom, a minha apresentação vai ser talvez um pouquinho mais técnica, quer dizer, o Flávio já deu o big picture, né, dos estudos randomizados, ele já deu as informações, digamos, mais relevantes. Eu vou entrar em aspectos um pouco mais técnicos, eu vou explicar melhor a coisa do p-valor, vou dar um pouquinho de aulinha de estatística, com exemplinho de moedinha, de jogar moedinha, tá? E depois dessa um pouquinho de aulinha de estatística que eu vou dar, tá? Sem entrar em coisas extremamente técnicas, tá? Vou dar um pouquinho de aulinha de estatística e em seguida eu vou entrar em algumas evidências específicas que estão dentro de alguns artigos, alguns detalhes que o Flávio não entrou, tá? Algumas reanálises que você pode fazer com os dados de alguns artigos, tá? Especialmente o artigo do Bower de profilaxia pós-exposição e o artigo do Skipper, que também é do grupo do Bower de tratamento precoce, tá? E vou entrar também no assunto das meta-análises, discutir a meta-análise do Harvey Risch, explicar direito como é uma meta-análise. Tá, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre p-valores. Tá? Então, para a gente entender, eu acho que contar uma historinha, assim, com uma metáfora, que eu acho que vai ajudar, a gente pensar em termos de jogar moeda, eu acho que é uma boa metáfora para a gente entender a questão de aleatoriedade. Né? Então, uma moeda é uma coisa que a gente joga ela pode dar cara ou coroa, né? E uma moeda, tipicamente, né, a gente espera que ela seja uma moeda honesta. Né? O que é uma moeda honesta? A probabilidade de você obter cara e coroa é a mesma. Ela é simétrica. Tá? Metade do tempo ela cai cara, metade do tempo ela cai coroa. Tá? Ela tem probabilidade de 50% de cair cara e 50% de cair coroa. O que seria uma moeda desonesta, né, ou viesada? Né? Uma moeda viesada, por exemplo, uma moeda viesada para cara seria uma moeda que, na verdade, ela tende a cair mais cara, né? Mais cara do que coroa. Né? Ela tem alguma simetria, tem algum defeito, né? Tá? Nem sei se moedas assim existem mesmo, tá? Mas isso aqui é só uma metáfora para a gente entender conceitos de estatística, então não vem muito ao caso se... Tá? A moeda viesada, vocês podem pensar, na metáfora, ela é como um medicamento eficaz. Né? Tá? O medicamento que ele é ineficaz, ele é igual ao placebo, quer dizer, tomando ou não tomando, tanto faz. Né? É como o cara coroa, é como a moeda honesta. Né? E a moeda viesada seria como o medicamento eficaz. Você tem mais chance de ficar melhor se você tomar o medicamento. Tá? Então, imagina que você tem o Joãozinho, né? Imaginar um personagem. Ele é um colecionador aficionado, né? Ele tem um fetiche por moedas viesadas, né? Então ele gosta muito de comprar. Ele tenta comprar, procura aí no mercado, não, sei lá, não quero dizer propaganda de ninguém, procura aí na internet aí, moedas viesadas para comprar, né? Então ele está tentando comprar de mim uma moeda. Eu falei, eu não sei lá que estou vendendo uma moeda viesada, né? E ele quer testar, né? Ele quer saber se eu não estou mentindo, né? Ele quer saber, será que essa moeda você está me vendendo a viesada mesmo, né? Eu só quero moedas viesadas na minha coleção. Tá? Então ele pede para mim, eu jogo para ele, para tentar convencer ele, eu jogo 20 vezes a moeda. Tá? Eu jogo essa moeda 20 vezes. Né? Bom, se for uma moeda honesta, o que você espera que aconteça? Né? Tá. Vai cair 10 caras e 10 coroas, exatamente? Acho que todo mundo sabe que não é bem assim, né? Quer dizer, tende a cair, deve ficar perto disso, né? Mas não vai cair exatamente 10 e 10, né? Então, eu vou jogar, sei lá, digamos que dê 12 e 8, ou 13 e 7, quer dizer, como é que o Joãozinho pode avaliar, né? Olhando esses lançamentos de moeda que eu fiz, como é que ele pode tentar avaliar se vale a pena comprar aquela moeda, né? Aquela moeda, se vale a pena ele tentar comprar para pôr na coleção dele, né? Então, digamos que, por exemplo, eu joguei 20 vezes e deu 20 caras, né? Deu cara 20 vezes. Né? Quer dizer, poxa, bom, aí ele vai comprar na hora, né? Todo mundo entende. Bom, é claro que uma moeda honesta não cai 20 caras, né? Bom, não cai mesmo? Bom, pode cair, tá? Pode cair. É muito raro, mas pode cair, tá? Eu não sei se é uma conta complicada para quem é da área de exatas, não sei. A probabilidade de cair cara é meio. Para cair 20 caras, você tem que multiplicar meio por meio 20 vezes. Isso é um meio elevado a 20. Isso dá cerca de 1 em 1 milhão. Tá? Uma probabilidade de 1 em 1 milhão. Então, mais ou menos a cada 1 milhão de vezes que você tentar, tá? um milionésimo do tempo vai cair 20 caras. Tá? Bom, enfim. Não tem condições do Joãozinho ter certeza que essa moeda é viesada. Tá? Isso é uma lição importante. Tá? Isso é uma lição importante, inclusive, sobre a ciência. Tá? O Flávio mencionou um pouco isso.
Tá? A ciência não leva a gente a ter certeza das coisas. A ciência tá esse mito que se fala muito na mídia, tem uma isso que foi a ciência provou tal coisa, isso foi provado, tá? Não é bem assim que funciona. A ciência vai te dando evidências cada vez melhores, tá? Quer dizer, tem situações extremas que as evidências ficam tão boas, tá? A gente tem evidências tão fortes para certas coisas que é coisa de maluco duvidar, tá? Mas assim, muitas situações são intermediárias, tá? Você está numa situação intermediária, não está naquela situação que é coisa de maluco duvidar, tá? Mas você tem algumas evidências, tá? E aí, em geral, que as pessoas começam a discordar, né? As pessoas começam a discordar quando, puxa, mas será que essa evidência é boa o suficiente? Eu ainda estou um pouco cético. O outro não está tão cético, o outro está mais convencido, tá? Pessoas leem de forma diferente as evidências, tá? Pessoas com especialidades diferentes podem ter padrões de confiança diferentes nas evidências. Tá? Bom, então, voltando para o Joãozinho, né? Então, como que o Joãozinho poderia tomar essa decisão, né? Quer dizer, ele poderia ser bem radical e dizer, olha, eu só compro moeda se der 20 caras, né? Tá? Só que, mesmo para uma moeda viesada, né? A não ser que as moedas sejam assim muito viesada, né? Se ela for um pouco viesada, né? Digamos, tem 70% de chance de dar cara, em vez de 50%, né? Mesmo para uma moeda viesada, dificilmente vai dar 20 caras, né? Então, ele estaria jogando fora muita moeda boa para a coleção dele, né? Se ele adotar um critério tão radical, né? Então, como é que ele poderia tomar uma decisão, né? Que tipo de critério ele poderia usar para decidir? Bom, ele poderia, por exemplo, fazer uma escolha do tipo, olha, eu vou comprar moedas, eu vou aceitar moedas que tenham pelo menos 17 caras, né? Se der pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas, tá? Ele já acha isso suficientemente estranho, né? Quer dizer, como é que a estatística clássica lida com esse problema? Tá? Existe outro tipo de estatística, outro tipo de inferência, a gente chama de inferência bayesiana, que lida com isso de uma forma um pouco diferente. A estatística clássica lida com esse problema da seguinte forma, né? Você vê, bom, olha, 20 caras é estranho demais se a moeda for honesta. Se a moeda for honesta, é estranho demais, então eu duvido que essa moeda seja honesta. Tá? Essa hipótese é muito mais compatível com uma moeda desonesta, então com 20 caras, eu rejeito a hipótese de que a moeda seja honesta. Tá? Na analogia com medicamentos, né? Vamos já fazer um pouco de ponte com medicamentos. Né? Você faz um estudo randomizado, né? Como é que é um estudo randomizado? Né? Você tem um grupo, você sorteia os pacientes, um grupo vai receber placebo, um grupo vai receber tratamento. Né? Bom, se o tratamento for idêntico ao placebo, né? Isso é como uma moeda honesta. Pode acontecer, por coincidência, do grupo tratado e muito melhor, mesmo que o tratamento seja um placebo, né? Tá? Então, como é que você avalia essas coisas, né? Quer dizer, você normalmente pensa assim, olha, o jeito que a estatística lida com isso é assim, olha, se esse tratamento for um placebo, isso que aconteceu aí, desse grupo tratado e tão melhor, isso é estranho demais, né? É uma coincidência estranha demais, eu duvido. Eu não tenho certeza, mas eu duvido que isso seja um placebo, né? Porque ele foi bem demais. Isso é coincidência demais. Como é que a gente avalia? Então, a gente pode fazer um cálculo, né? Um cálculo da probabilidade daquela coincidência acontecer. Né? Então, no caso da moeda, por exemplo, a gente pode perguntar o seguinte: digamos que o Joãozinho ele aceite comprar moedas quando você tem pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas, num lançamento de 20. Então, a gente poderia calcular qual a probabilidade dele comprar por engano uma moeda honesta, né? Dele cometer esse erro, né? De comprar uma moeda honesta, usando esse critério para comprar as suas moedas. Tá? Então, só que a gente pode calcular. Tá? Eu posso dar até uns números para vocês aqui. Deixa eu sharear uma tela aqui. Tem aqui uns gráficos, aqui, uns números. Tá? Isso a gente calcula usando o que chama de distribuição binomial. Aqui está uma figurinha aqui com as probabilidades. Aqui está a probabilidade de você ter exatamente 10 caras, tá aqui nesse pico. Aqui de você ter 11, aqui de você ter 12, aqui de você ter 13, até 20, que é bem baixinha, né? É alguma coisa da ordem de 1 milhão. Tá, e essa curva é simétrica, né? Apesar de você ter 9 caras e de ter 11 caras é a mesma. Né? Para uma moeda honesta, tá? Para uma moeda honesta. Para uma moeda honesta, essa curva fica assim. Tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo a curvinha, né?
Eu compartilhei a tela. Tá, então, por exemplo, né, digamos que o Joãozinho adote o procedimento, né? Ele compra a moeda se sair pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas. Tá? Então, a probabilidade dele, por engano, comprar uma moeda honesta adotando esse critério, esse número que está aqui, tá? Ela é de 0,2%. Tá? 0,2% se ele usar esse critério, pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas. Se ele usar um critério, sei lá, pelo menos 14 caras ou pelo menos 14 coroas, aí ele vai errar com a probabilidade de 11,5%. Tá? Então, esse número, essa probabilidade, esse número é o p-valor. É a probabilidade daquele resultado aparecer por coincidência. Tá? Então, o p-valor, se ele obtiver 17 caras, o p-valor é a probabilidade de você obter ao menos 17 caras ou ao menos 17 coroas. É a probabilidade de um resultado estranho como aquele aparecer. Tá? Então, o que acontece? Quer dizer, se o Joãozinho adotar um critério de aceitação, né, de comprar moeda, né, quando o p-valor é menor ou igual a 5%, tá? 5% é normalmente o número mágico que é usado em muitas áreas da ciência, né? Se o Joãozinho adotar esse critério, eu compro a moeda quando o p-valor é menor ou igual a 5%, o que vai acontecer é que 5% do tempo ele vai errar. Tá? 5% das vezes que tiver uma moeda honesta, ele vai errar e comprar por engano uma moeda honesta. Então, se o Joãozinho adotar esse critério, tá? Então, o p-valor é um número, tá? Então, não precisamos entrar no detalhe como se calcula isso, né? Então, o p-valor é um número que você calcula, tá? E o importante é entender o seguinte, se você adotar como critério, eu compro moeda com p-valor menor ou igual a 10%, então eu vou errar 10% do tempo. 10% do tempo eu vou comprar moedas honestas, pensando que elas são viesadas. Tá? Se ele adotar um critério p-valor menor ou igual a 5, ele vai errar 5% do tempo. Se ele adotar um critério p-valor menor ou igual a 1%, ele vai errar 1% do tempo. Bom, aí você pode dizer, bom, por que então, né, para errar pouco, né, ele podia adotar então um critério bem estrito, né, um p-valor bem baixo. Né? Vamos adotar p-valor 1%, então, né, ou 0,5%, para a gente errar bem pouco. Né? Bom, o problema é que se ele adota esse critério muito estrito de p-valor bem baixo, ele vai acabar aumentando a sua chance de cometer um outro erro. O erro de jogar fora moedas, de não comprar moedas que ele gostaria de ter na coleção dele. Tá? Então, esse é o balanço que você tem. Tá? Quer dizer, não adianta o Joãozinho se gabar que ele é um sujeito muito rigoroso, ele só aceita p-valores menores ou iguais a 1%, a 0,5%. Bom, se ele for tão rigoroso, ele vai acabar jogando fora, tá? Muitas moedas boas que ele gostaria de comprar. E, bom, tem alguma solução dele não errar tanto? Bom, uma solução seria a gente jogar a moeda mais vezes, né? Ter mais lançamentos da moeda. Tá? No mundo dos estudos clínicos, né, jogar mais vezes a moeda seria ter amostras maiores, tá? Ter mais pacientes nos seus estudos. Tá? Só que, diferentemente de jogar moeda, ter mais pacientes nos seus estudos é caro, tá? Não é tão simples quanto a gente ficar jogando a moeda muitas vezes. Né? Então, como é que é esse dilema, né, do p-valor, né, no contexto de medicamentos? Né? Se você adota um critério muito rigoroso, né, p-valores muito baixos, né, digamos, eu só aceito p-valores menores ou iguais a 1%, então, dificilmente eu vou acreditar erradamente que um medicamento é eficaz, tá? Eu só vou cometer esse erro 1% do tempo, tá? Só 1% do tempo eu vou pegar remédios que eram tratamentos que eram iguais ao placebo e errar pensando que eles são eficazes, mas eu vou acabar jogando fora muito tratamento bom, tá? Muito tratamento que funciona, tá? Eu vou acabar indo para o lixo, tá? E se eu colocar for um p-valor mais alto, né?
é o contrário, né? Eu vou acabar acreditando erradamente na eficácia com mais frequência, né? Tá? Por outro lado, eu vou jogar fora menos tratamentos bons. Bom, como é que você resolve esse dilema? Bom, dilema você tem que resolver levando em conta outros aspectos, né? Quer dizer, será que nesse caso específico é muito importante eu ter certeza da eficácia? Ou, digamos que seja um remédio, digamos que seja uma doença leve e esse tratamento ele é caro e tem muito efeito colateral, né? E digamos até que será que tem alternativas a ele, tá? Nesse caso, se você não tiver uma evidência muito forte da eficácia, você vai jogar ele fora, né? Não faz sentido você usar esse tratamento se não tiver muita certeza da eficácia, né? Já em outras situações, né, se a doença é potencialmente mortal, o tratamento é barato, seguro, tem pouco efeito colateral, tá? Pode fazer sentido você aceitar p-valores maiores, tá? Você correr mais risco de aceitar o tratamento sem ele ser eficaz, mas não, por outro lado, não cometer o erro de jogar fora um tratamento eficaz, né? Tá? Então, o p-valor de 5% é uma convenção, tá? Quando a gente usa essa convenção, então a gente acaba jogando fora, a gente acaba erradamente classificando como eficaz 5% dos tratamentos ineficazes. Tá? Mas é importante a gente entender que esse número não tem nada de especial sobre esse número, tá? Se a gente, em vez de ter um p-valor de 5%, tiver de 6%, tá? Se a gente passar a ser mais flexível, em vez de 5, aceitar 6, a única coisa é que, em vez de errar 5% do tempo, a gente vai estar errando 6% do tempo. A gente vai estar errando um pouquinho a mais. Tá? Essa é uma dessas várias situações em que você tem uma coisa contínua e você tem que escolher um corte, e esse corte é meio arbitrário, tá? É meio como uma maioridade, né? Por exemplo, quando a gente faz 18 anos, a gente vira maior de idade, tá? Mas no dia exato do seu aniversário de 18 anos, não tem nada de muito relevante que acontece com você, tá? Então, você ser um pouco flexível. Você tá um p-valor de 6, ele é um pouco pior que um de 5, um de 5 um pouco pior do que um de 4. Não tem nada de muito especial sobre o 5. Tá? Bom, então isso dá uma introdução aí sobre os p-valores, né? Tá, então agora vamos entrar em alguns dados mais específicos de alguns estudos, tá?